Vamos avançar no nosso estudo aqui do Evangelho de Mateus e no momento nós estamos estudando os capítulos 19 e 20 do Evangelho, que são os dois primeiros capítulos dessa sessão que trata a respeito da apresentação e rejeição do rei. O Senhor Jesus Cristo aqui está prestes a chegar em Jerusalém e ser rejeitado, que culminará na sua crucificação. O que nós já vimos é que durante essa parte o Senhor Jesus dá uma série de instruções para os seus discípulos. A primeira delas diz respeito ao divórcio e casamento. Depois o Senhor Jesus fala a respeito ainda dessa temática do casamento, mas da importância do ser solteiro, o espaço da castidade no reino dos céus, a importância daqueles que escolhem pela castidade em prol do reino dos céus. Então o Senhor Jesus volta a tratar sobre humildade, numa situação muito parecida com o que ele já havia tratado no capítulo 18, falando a respeito da humildade das crianças. E isso é contrastado aqui a respeito da riqueza. Então, nós vimos na aula passada que o texto narra que uma pessoa chega para Jesus, e provavelmente era um fariseu, e ele então pergunta o que é que ele deveria fazer de bom para herdar a vida eterna. Jesus responde, ainda usando os termos do Antigo Testamento, que ele deveria se submeter à aliança mosaica, certo? E então ele diz que tem cumprido todos os mandamentos, e o Senhor Jesus então vai para a questão central no coração dele, para mostrar para ele que não é uma questão de cumprimento externo, mas de coração, de sujeição do coração. Mostrando então aqui que o reino dos céus é para aqueles que são como criança, que são dependentes de Jesus, que aqueles que são autossuficientes, que depositam a sua confiança nas coisas dessa vida, nas coisas deste mundo, essas pessoas não herdam o reino dos céus. Essa conversa, então, de Jesus com este jovem, leva, então, Jesus a tratar a respeito disso com os seus discípulos. O texto no versículo 23 diz que agora Jesus se dirige aos seus discípulos, falando, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então aqui Jesus está continuando ainda a questão da riqueza, trabalhada ali com aquele jovem rico. E primeira informação que Jesus passa para os discípulos é que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Isso porque a riqueza ela é sinônimo de autossuficiência. Então, aqueles que são autossuficientes, eles não entrarão no reino dos céus. Jesus já tinha falado a respeito disso, usando a ilustração da criança. No seu discurso para os seus discípulos, Jesus já também falou sobre isso, sobre a necessidade de completa dependência dele, completa dependência de Deus, certo? Então Jesus diz aqui que o rico dificilmente entrará no reino dos céus, porque a riqueza ela produz autossuficiência. E veja que Jesus aqui está trabalhando não em torno de impossibilidade. Ele fala aqui dificilmente e depois ele fala de é mais fácil. E para ilustrar aqui a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, Jesus utiliza o exemplo de um camelo atravessar no fundo de uma agulha. Aqui Jesus está se referindo a agulhas muito parecidas com as que a gente tem hoje, que tem uma entrada de fio realmente muito curta. E o camelo era o maior animal ali daquela região. Então Jesus está pegando um objeto bem pequeno e um animal bem grande e comparando a entrada do rico no reino dos céus com o mesmo grau de dificuldade do que passar um camelo no fundo de uma agulha, certo? O que Jesus está querendo ressaltar aqui? A gravidade da autossuficiência.
que a autossuficiência transforma você em um camelo que precisa atravessar o fundo de uma agulha. A autossuficiência infla o nosso ego a tal ponto de que nós não conseguimos enxergar que nós mesmos estamos errados. É o caso ali do rico, do jovem rico. Ele achava que estava amando o próximo, mas ele não tinha disposição de vender os seus bens, as suas muitas propriedades, e distribuir entre os pobres. Então ele de fato não amava o próximo. E esse é o problema da autossuficiência. A autossuficiência nos torna confiantes em nós mesmos, confiantes em nossos próprios méritos, em nossas próprias vantagens, em nossos próprios bens, certo? E de fato, pessoal, se nós olharmos para o nosso dia a dia, nós vamos perceber isso. Se você parar para perceber, para notar, a prática religiosa, ela é muito mais incisiva, muito mais fervorosa em pessoas necessitadas. Pessoas mais ricas tendem a ser muito mais secularizadas. Por quê? Porque a sua confiança está no dinheiro. Então, aqui é como se você fosse comparar um agricultor que depende da chuva para viver, e por isso, por depender da chuva, ele não pode ser autossuficiente, porque ele não tem controle sobre a chuva. Então, ele tende a realizar atos religiosos, não importa a sua religião, mas há várias formas de manifestação religiosa para ver se consegue fazer com que as divindades façam chover, certo? Agora, uma pessoa que é rica, que tem o seu dinheiro já guardado, que tem condições de viver sem se preocupar com o que vai ter ou não vai ter amanhã ou no mês que vem, essa pessoa não precisa de nenhuma prática religiosa, certo? Então, isso que eu estou falando, eu não estou falando aqui no que eu acho que deve ser, mas no que de fato é o que acontece em termos gerais. Então as pessoas ricas confiam muito mais em si e na riqueza que têm. E as pessoas pobres confiam, precisam confiar mais na bênção e na provisão de Deus, ok? Então é isso que Jesus está dizendo. E é por isso que é difícil que um rico entre no reino dos céus, por causa do seu estado de autossuficiência. Agora, em contrapartida, o texto diz aqui que os discípulos eles ficaram grandemente maravilhados. Por que os discípulos ficaram grandemente maravilhados? Porque, de acordo com o Antigo Testamento, a riqueza era tratada como sendo uma bênção de Deus. Você tem pessoas no Antigo Testamento que eram muito ricas. Você tem o caso de Abraão, você tem Salomão, Davi. Então, Deus abençoava muitas vezes os seus servos com a riqueza. Então, naquela época, na época de Jesus mesmo, as pessoas que eram bem-sucedidas financeiramente, elas não eram vistas como nos dias de hoje, principalmente como elite burguesa, opressora. Essa imagem marxista do rico, ela não existia na época de Jesus. Então, na época de Jesus, os ricos eram aquelas pessoas que tinham condições de ser generosas, eram aquelas pessoas que davam trabalho, que contratavam pessoas para o trabalho. Elas eram, portanto, vistas como uma fonte de renda. Então era como se os ricos fossem a bênção de Deus para uma nação, para a manutenção do seu povo. E é por isso que os discípulos perguntam: se os ricos que são grandemente abençoados por Deus, se eles não dificilmente são salvos, então, sendo assim, quem pode ser salvo? E veja só um detalhe interessante, que na mente dos discípulos, entrar no reino dos céus é a mesma coisa de ser salvo, ok? Veja aqui esse paralelo interessante entre entrar no reino dos céus e ser salvo, mostrando que no Evangelho, nos Evangelhos, ser salvo é proeminentemente
entrar no reino do Senhor Jesus Cristo. Uma ênfase um pouquinho diferente do apóstolo Paulo, que trata a salvação muito mais como uma regeneração e receber uma nova vida. Então o texto prossegue aqui com a resposta de Jesus para essa pergunta dos discípulos. Jesus então diz que isto é impossível aos homens. O que é impossível aos homens? É impossível para os homens entrar no reino dos céus sendo rico, mas para Deus tudo é possível. O que então Jesus está dizendo é que Deus pode salvar um rico, ok? Agora, quando Deus salva um rico, ele transforma primeiro o coração do rico. É o caso, um exemplo disso é o caso de Zaqueu, que prometeu que iria distribuir os seus bens aos pobres, certo? Então, Deus, quando ele quer salvar, ele salva. E Deus, quando ele salva, ele de fato transforma os corações. Então, para o homem, a visão humana da riqueza, ela é uma visão da autossuficiência. Mas Deus é que torna o homem, então, consciente da sua dependência de Deus, certo? Então Jesus aqui está dizendo que não é impossível um rico entrar no reino dos céus, mas para um rico entrar no reino dos céus é necessário uma intervenção divina, mostrando para o rico que ele não deve confiar nas suas riquezas. Então o texto vai prosseguir. Agora nós não sabemos aqui quando, mas o texto nos fala que baseado nessa conversa, Pedro então chegou para Jesus. Mais uma vez você tem aqui Pedro como representante dos discípulos. Ele aparece duas vezes aqui no texto anterior. Diz que os discípulos ficaram maravilhados, e agora Pedro, como representante dos discípulos, fala algo então muito interessante. Jesus tinha acabado de dizer que a autossuficiência, a confiança nos bens materiais era, portanto, demonstração de que a pessoa não entraria no reino dos céus. Então Pedro, representando os discípulos, diz: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Então, qual é o raciocínio de Pedro aqui? Veja bem, se a pessoa que é rica e não deixa o que ele tem, essa pessoa não entra no reino dos céus, então o pensamento de Pedro é, logicamente falando, a pessoa que abre mão da sua riqueza, de tudo que tem, e segue a Jesus, é rico no reino dos céus. Então é esse o teor da pergunta de Pedro aqui. A pergunta de Pedro aqui diz respeito à recompensa. O que será, pois, de nós que deixamos as nossas riquezas para te seguir? Nós vamos entrar no reino e lá seremos recompensados com a riqueza. É essa a questão de Pedro aqui. Jesus então responde para Pedro dizendo que eles de fato teriam uma recompensa. Mas olha só, qual é a recompensa que Jesus iria dar para os seus 12 discípulos? Ele diz: em verdade vos digo, marcando aqui algo importante que Jesus tinha para dizer, que vós, e esse vós aqui, ele significa Pedro e os discípulos. Como é que nós sabemos disso? Porque Jesus fala aqui de 12 tronos. Então, vós, os meus discípulos, os que me seguistes, quando na regeneração... Então, deixe-me explicar isso daqui para vocês. A palavra traduzida aqui por regeneração, ela é utilizada pelo apóstolo Paulo lá no livro de Tito para falar a respeito da nossa própria regeneração promovida pelo Espírito Santo. Então, essa regeneração aqui é a renovação de todas as coisas. É a era messiânica,
é a era do reino em sua plenitude. Então Jesus já havia falado para os seus discípulos que com a sua vinda, então o reino de Deus já tinha rompido na história, mas que haveria o dia do juízo, que haveria o dia escatológico, que o Messias viria, iria separar o joio do trigo, os peixes bons dos peixes ruins. Esse é o dia da regeneração, esse é o dia da renovação final. E nesse dia, então, Jesus fala que o Filho do Homem vai se assentar no trono da sua glória, certo? Então aqui Jesus vai se apresentar como o Messias divino, aquele que herda o trono de Davi, ele vai se assentar no trono da sua glória. Então isso aqui é um evento escatológico. Lá no capítulo 24 e 25, Jesus vai explicar melhor esse detalhe, mas ele fala aqui de um dia no futuro que o Messias irá sentar no seu trono messiânico, no trono de Davi. Então, quando esse dia chegar, a recompensa dos discípulos é que eles também se assentariam em 12 tronos. Para quê? Para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Dificilmente Jesus está falando aqui, quando ele utiliza o termo julgar, dificilmente Jesus está utilizando o termo no sentido de punir. Por quê? Porque ele está colocando os discípulos aqui num quadro de recompensa. Então não parece uma recompensa para um judeu que tinha expectativa messiânica, que ele iria ganhar a recompensa de julgar e punir o povo judeu. Esse julgamento aqui é um julgamento que Jesus já havia falado, da separação do joio e do trigo, da separação do peixe bom e do peixe ruim, certo? Então, esse julgamento aqui é o julgamento da restauração. É o juízo que deve acontecer para que Israel, então, se torne totalmente restaurado. Então, quando Jesus fala aqui de regeneração, quando na regeneração, Jesus está falando na regeneração de quê? Ele está falando na regeneração das 12 tribos de Israel. Então, quando na renovação, na regeneração de Israel, quando isso for acontecer, vocês irão ocupar um cargo de extrema honra sobre Israel. Então Jesus está prometendo para os seus 12 discípulos, nós sabemos aqui que Judas cai fora e que depois entra Matias. Jesus então promete para os seus 12 discípulos que eles assumiriam uma posição de honra em Israel. Porém, as recompensas não são apenas sobre os primeiros discípulos de Jesus. Jesus prossegue aqui no versículo 29, agora mudando de voz para todo aquele. Então, qualquer um, veja que ele muda aqui, do vós os que me seguistes, para o todo aquele. Então, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então veja só, o apóstolo Pedro, representando os discípulos, eles apresenta a seguinte lógica: Senhor, nós que deixamos nossas riquezas e fomos os primeiros a te seguir, nós então vamos herdar as riquezas do reino dos céus? Jesus responde que eles que foram os primeiros a seguir, eles então serão os últimos recompensados, porque é lá na regeneração que eles herdarão as suas recompensas. Mas todo aquele que decidir ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, receberá muitas vezes mais aqui e herdará o reino, certo? Então, eu entendo que aqui o Senhor Jesus Cristo está falando da comunidade do reino. Então, aqueles que abrem mão dos seus próprios direitos,
das suas próprias bênçãos, recebem muito mais no reino dos céus. É o caso, por exemplo, de você que abre mão da sua família, que, portanto, abre mão do seu pai e da sua mãe, e você recebe muitos outros pais e muitas outras mães na igreja. Você ganha muitos outros irmãos na comunidade do reino. Você que abre mão de uma casa, você recebe muito mais casas no reino dos céus. Você participa das bênçãos dos irmãos. Você desfruta da comunidade, da bênção da comunidade do reino. Então, todo aquele que decide seguir a Jesus já será abençoado no presente e herdará a vida eterna no futuro, certo? E é isso que Jesus então quer dizer quando ele fala que os primeiros serão os últimos. Os primeiros o quê? Os primeiros a seguir serão os últimos a serem recompensados, certo? E os últimos a seguir serão os primeiros a serem recompensados. É isso que Jesus quer dizer. Que os discípulos não poderiam ficar com os seus olhos fixos nas bênçãos que eles poderiam receber já agora na entrada do reino dos céus. Não, Jesus diz que a bênção que eles vão receber será lá no último dia. Mas todo aquele que entrar no reino dos céus, já agora no presente, qualquer dos seus discípulos, já é recompensado agora e herda a vida eterna no futuro. Então, o primeiro a seguir, que são os 12, serão os últimos recompensados. E os últimos a seguir, ou seja, aqueles que vierem depois dos 12, serão os primeiros a serem recompensados. E para ilustrar essa verdade, Jesus conta, então, aqui a parábola dos trabalhadores da vinha. Ele diz que o reino dos céus é semelhante, então isso daqui é uma expressão típica no Evangelho de Mateus, para expressar que Jesus vai contar uma parábola que explica como funciona o reino dos céus. Então, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, esse dono de casa aqui refere-se a Jesus, que veio então chamar trabalhadores para a sua vinha. E a palavra vinha, ela era uma palavra tipicamente para Israel no Antigo Testamento, certo? Então, Jesus está falando aqui para a divulgação, expansão do reino dos céus, do reino de Deus em Israel. Então é como se Jesus estivesse falando que saiu de madrugada, no comecinho da manhã, para chamar trabalhadores. Esses trabalhadores chamados aqui são os primeiros, certo? Então ele veio assalariar trabalhadores, esses trabalhadores aqui são os primeiros chamados, e eles se referem aos 12, ok? Então eu já vou lendo e já vou interpretando a parábola aqui para vocês. Então os primeiros chamados referem-se aos 12. E ele então ajustou com os trabalhadores 1 denário por dia, esse era o valor típico da sua época, ele prometeu essa recompensa, 1 denário por dia. E esse denário por dia aqui, a recompensa típica, refere-se então a herdar o reino. O que Jesus promete para todo aquele que o segue? Herdar o reino dos céus. Então, Jesus, o trabalhador, promete aqui o reino e manda então eles trabalharem na vinha. Depois, durante a 3ª hora, então o trabalho na vinha já havia começado, e aí chega então aqui na 3ª hora, que diz respeito agora às 9 horas da manhã. O trabalho começava às 6, agora 9 horas da manhã. Ele vê que o trabalho está muito pesado, ele então vai e chama outros desocupados e diz: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles então foram. Então a impressão que se tem é que ele vai pagar 1 denário menos aquelas 3 horas que não foram trabalhadas. Mas o texto diz que eles foram. Então aqui é
depois dos primeiros a entrarem no reino, agora começam a chegar outros a participarem do reino. E aí o texto prossegue dizendo que saindo aqui pela hora sexta, ou seja, meio-dia, certo? E perto da hora sexta e da hora nona, e a hora nona então refere-se às 15 horas, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, ou seja, às 17 horas, uma hora antes de acabar o horário de trabalho, o dia de trabalho, ele encontrou outros que estavam ocupados e perguntou-lhes: por que vocês estão desocupados o dia todo? Então veja que na última hora existe um chamado aqui para trabalhadores na vinha, certo? Eu entendo que Jesus aqui está dando um certo toque escatológico, que haverá um chamado final para os judeus, ok? Mas isso pode ser desenvolvido em outro momento. Então, por último, ele vai: por que vocês estão desocupados? Então eles respondem: porque ninguém nos contratou, então vão também vós para a vinha. Ao cair da tarde, então esse cair da tarde diz respeito aqui às 18 horas. Termina o dia de trabalho, o senhor da vinha chama os trabalhadores e agora é hora de pagar o salário. E esse pagar o salário aqui refere-se, portanto, àquilo que Jesus mencionou de juízo. Agora é hora do juízo. E ele diz para começar pelos últimos, indo até o primeiro. Então vamos lá. Vamos fazer aqui um pequeno gráfico para ilustrar. Você tem aqui os que começaram às 6, você tem outros que começaram às 9, você tem outros que começaram meio-dia, outros que começaram às 15 horas, e outros que começaram às 17 horas, e então às 18 horas é o fim. Então ele diz que é para começar a fazer o pagamento, a começar pelos últimos. Então aqui você tem os das 17 horas, são os últimos. E os últimos são os primeiros a serem recompensados. E os últimos são aqui, portanto, os primeiros a serem recompensados. Então o texto diz aqui que chegou os da hora 1/10 e eles receberam um denário. Então os das 17 horas receberam aqui um denário. Então você imagina que os das 6 horas da manhã, quando eles olham para os das 17 horas recebendo um denário, eles pensam o seguinte: se eles que chegaram por último estão recebendo um denário, quanto mais nós vamos receber então muito mais do que um denário. Então ele vê, o texto diz aqui que ao chegarem os primeiros pensaram que receberiam mais. Então os das 15 horas recebem um denário, os da 12 recebem um denário, os da 9 recebem um denário e os das 6 horas da manhã recebem um denário. Então todos recebem um denário. Mas eles, tendo recebido, murmuravam, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. E isso é muito interessante, pessoal. Nós do século 21 não sofremos de forma alguma o que os primeiros discípulos sofreram na implementação do reino dos céus. Nós continuamos o trabalho de implementar o reino de Deus neste mundo, mas nós não sofremos nem um pouco o tanto que estes homens sofreram. Mas aqui, então, o argumento deles parece justo. Eles chegaram primeiro, foram recompensados por último e receberam o mesmo valor dos que chegaram por último. Então o texto diz aqui que o proprietário, respondendo, disse para eles: não te faço injustiça, porque não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, porque quero dar a este último tanto quanto a ti. Então aqui o dono da vinha está sendo generoso e misericordioso. Está expressando a sua misericórdia, a sua generosidade.
E ele diz que ele tem o direito de fazer isso, porque não é lícito fazer o que eu quero do que é meu, ou são os teus olhos maus, e a ideia de os teus olhos maus é de inveja. Ou você tem inveja dos outros, porque eu sou bom com eles. Então, a lição que Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui é que pertencer ao reino dos céus já é recompensa suficiente. Que os discípulos não deveriam fixar os seus olhos nas riquezas e nas bênçãos de pertencer ao reino. Por quê? Porque outros seriam muito mais abençoados do que eles. Outros receberiam muito mais as bênçãos, desfrutariam muito mais as bênçãos do reino do que os discípulos. Veja, por exemplo, nós do século XXI somos muito mais abençoados do que os primeiros apóstolos. Por quê? Porque hoje em dia você pode cultuar a Deus livremente. Você não tem medo da perseguição, você não tem medo da morte. Você tem uma Bíblia na sua mão, cada um tem uma Bíblia na sua mão, no seu celular. Você pode orar livremente onde você quiser. Você pode cantar a Deus. Você pode desfrutar das bênçãos de Deus na vida dos irmãos. A igreja hoje é uma comunidade gigantesca e muitas vezes uma comunidade muito bem sucedida financeiramente. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos é que eles não deveriam fixar os olhos nas bênçãos materiais do reino, porque outros seriam muito mais abençoados do que eles. Eles deveriam fixar os olhos na bênção de pertencer ao reino. Só essa bênção já é suficiente. E aí Jesus explica: os últimos a me seguirem serão os primeiros a serem recompensados. E os primeiros a me seguirem, no caso dos apóstolos, serão os últimos a serem recompensados, porque muitos são chamados, mas só aqueles 12 é que foram escolhidos, ok? Então esse é um texto que muita gente utiliza aqui para chamada geral e tudo, mas aqui essa eleição, essa escolha aqui é a escolha dos 12, certo? Muitos são chamados, mas só vocês foram escolhidos e, portanto, vocês serão os últimos a serem recompensados, apesar de que foram os primeiros a serem chamados. Ok, pessoal? Então é isso. Na próxima aula a gente medita um pouco em algumas aplicações aqui e já partiremos para o restante do capítulo 20. Fique com Deus e até lá.